Oi, gente, tudo bem? Prometi que ia gravar um vídeo de revisão para vocês, então aqui estou eu. Vou gravar um vídeo revisando o conteúdo para vocês poderem estudarem um pouco mais, um pouco melhor para a prova, né? Caso alguém ainda tenha alguma dúvida, para essa dúvida ser sanada, tá bem? E vocês terem um bom desempenho na próxima prova, tá bem? Lembrando que esse conteúdo aqui, tá? Ele não substitui a leitura do livro, não substitui os exercícios, não substitui revisão, tá? É só uma coisa a mais para vocês estudarem, tá? Vou fazer um vídeo bem explicativo, tá? Bem didático e não vai ser uma coisa muito longa para também não ficar uma coisa cansativa para vocês, tá bem? Espero que vocês aproveitem. Então, eu vou retomar aqui primeiro o conteúdo do capítulo 9, tá? Orações coordenadas. Lembrando que quando a gente fala de orações coordenadas, a gente está falando de um período composto, né? Dentro de um período eu posso ter uma oração, 2 orações, 3 orações. Lembram disso? Dependendo do número de verbos. Se eu tiver um verbo só, uma oração. Se eu tiver 2 verbos ou mais, 2 orações. Então, se eu tiver dentro de um período, tá? Lembra da extensão do período? Começo na letra maiúscula, termino no ponto. 2 orações ou mais, essas orações são classificáveis, né? Ou eu vou ter um período composto por subordinação ou um período composto por coordenação. Relembrando a diferença. Período composto por subordinação, que não é o que a gente vai ver aqui agora. As orações são ligadas e são dependentes sintaticamente. Uma oração vai exercer para outra uma função sintática, ou ela vai exercer a função sintática de sujeito, ou de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, tá bem? Já as orações coordenadas, elas são independentes sintaticamente, né? Elas se ligam pela conjunção que vai trazer um sentido, não é isso? Ou um sentido de adição, ou um sentido de contradição, ou um sentido de alternância, não é isso? Essas são as orações coordenadas. Então, vamos lá para elas. Lembrando aqui, ó, período composto por coordenação é o período que apresenta orações de sintaxe independente. Foi isso que eu acabei de explicar, né? E são ligados por uma conjunção coordenativa, tá? O pulo do gato de saber classificar uma oração coordenada é saber as conjunções. Se eu sei a conjunção, se eu sei onde ela está, se eu sei aquilo que ela expressa, tá? Eu vou saber classificar o meu período coordenado, tá bem? Vamos lá. Relembrando aqui, ó, que as orações coordenadas assindéticas são aquelas que não são ligadas por conjunção, tá? São aquelas que se ligam apenas pela vírgula. Esse A aqui significa negação, lembra disso? Normal, anormal. Anormal significa uma pessoa que não é normal. Esse A significa negação. Assim como aqui, ó, em assindética, não conjunção. Ela não é iniciada por uma conjunção, tá? Foi o que eu grifei aqui, ó. Sem o auxílio de conjunção, tá? Exemplo. Saia, deixe-me em paz. Eu tenho aqui um período, né? Na sua extensão, ó, um período. Quantos verbos eu tenho? Saia e deixe-me. Não é isso? Então, dentro desse período aqui, eu tenho 2 orações. A primeira oração vai até a vírgula e a segunda oração começa depois da vírgula. E eu não tenho aqui uma conjunção ligando as 2 orações. Por isso, as 2 orações são coordenadas assindéticas. Ok? Depois, as coordenadas sindéticas, obviamente, são aquelas que são ligadas por uma conjunção, e essa conjunção vai expressar alguma coisa, vai trazer um sentido para essa oração, tá bom? Ó, vamos ler aqui, ó. São aquelas que, além de se ligarem pelo sentido, ligam-se também com o auxílio da conjunção. Ok? Exemplo. Fale a verdade ou
Não mais conversarei com você. Olha aqui. Fale e conversarei. 2 verbos. Significa que eu tenho, então, dentro desse período, 2 orações. Onde é que eu vou dividi-las? Onde é que eu vou cortar? Vou cortar aqui, ó, na conjunção. Por quê? Porque eu já sei que o ou é uma conjunção alternativa. Por isso é importante conhecer as conjunções. Tá bem? Vamos lá para a primeira. Oração coordenada sindética aditiva. São as orações que expressam ideias similares ou equivalente, por isso dão ideia de soma ou adição. Ok? As principais conjunções aditivas são e, nem, não só, mas também, não apenas, mas ainda, se não ainda, como também. Isso aqui é muito importante, anotem no papelzinho. Isso aqui precisa estar na cabeça de vocês, tá bem? Quais são as conjunções? A principal conjunção aditiva, obviamente, é o e, tá? Aqui, vamos ao exemplo. Ana caiu e quebrou a perna. Tenho um verbo do lado de cá, caiu, e um verbo do lado de cá, quebrou. Onde é que eu vou cortar esse período composto? No e, porque eu sei que o e inicia a segunda oração, tá? Por quê? Porque eu acabei de ler aqui em cima, ó, que o e é uma conjunção aditiva. Olha ele aqui. O e é uma conjunção aditiva. Por isso eu sei que a segunda oração é uma oração coordenada sindética, porque possui a conjunção sindética aditiva. A primeira oração, como é que eu vou classificar? Eu vou classificá-la como assindética, porque ela não é iniciada por nenhuma conjunção. Ela começa aqui pela palavra Ana, tá? Então, essa primeira oração, oração coordenada assindética. Segunda oração, que está aqui em itálico, oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Porque eu tenho aqui um sentido de soma e ela começa pela conjunção e. Ana caiu e quebrou a perna. Ana fez 2 coisas, tá? Segundo exemplo. Ela não foi ao mercado, nem foi à feira. Primeira oração, em torno do verbo foi. Segunda oração também em torno do verbo foi. Mas eu sei que a segunda oração começa aqui, ó, porque eu estou vendo uma conjunção. Eu acabei de ler lá em cima que o nem é uma conjunção aditiva. Por isso eu sei que esse nem inicia a segunda oração. E que essa segunda oração, então, é sindética. Sindética é o quê? Aditiva. Porque esse nem aqui tem sentido de soma. Ela não foi ao mercado e também não foi à feira. Ela não foi ao mercado e não foi à feira. Ok? Ela não fez 2 coisas. Beleza? Aí depois eu tenho as coordenadas sindéticas adversativas, que vão ter um sentido, ó, de contrariedade e de adversidade. As principais conjunções coordenadas adversativas são essas: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão, no entanto, ao passo que, não obstante, tá? E vai trazer um sentido de contrariedade. Exemplo: trata a todos com respeito, mas, porém, não trata com intimidade. Eu tenho sentido aqui de contrariedade. Ok? Irei com você, porém, prefiro ficar em casa. O porém inicia a segunda oração. E eu sei que essa segunda oração, então, ela é coordenada sindética adversativa. Por quê? Porque aqui, ó, eu não estou vendo que o porém é uma conjunção adversativa, então o porém vai iniciar uma oração coordenada adversativa. De novo, por isso que eu preciso saber as conjunções e aquilo que elas expressam. Ok? Depois eu tenho, ó, oração coordenada sindética alternativa.
expressa a ideia, obviamente, de coisas que se excluem ou se alternam. Daí transmite a noção de escolha, alternância, alternativa, ok? Principais conjunções: ou, ora, ora, tá? Vamos lá. Vá para casa agora ou tomará chuva. Eu tenho aqui uma oração em torno do verbo vá e outra oração em torno do verbo tomará. E eu sei que o ou inicia a segunda oração e que então ela é coordenada sindética alternativa. Vá para casa ou tomará chuva. Ok? Aí depois eu tenho aqui, ó, ora, ora. Uma conjunção aqui, uma conjunção aqui. Então, essa primeira oração aqui, eu não vou classificar mais como assindética. Por quê? Porque ela é iniciada por uma conjunção. Então, a primeira é oração coordenada sindética alternativa. A segunda, oração coordenada sindética alternativa. Tá? Ora chorava, ora sorria. Ok? Oração coordenada sindética conclusiva. Mostra a dedução ou conclusão de um raciocínio, tá? Principais conjunções são assim, logo, portanto, por isso, por conseguinte, por consequência e a mais comum, pois, tá? Lembrando que esse pois aqui, ó, ele tem que vir depois do verbo, tá? Senão ela não vai ser conclusiva, ela vai ser explicativa. Beleza? Penso, conclusão. Existo. Penso, logo, existo, tá? Você não terminou a lição. Não irá, pois, brincar. Conclusão. Não irá brincar. Ok? Existem conjunções que são muito comuns na ligação das orações, tá? São elas o e, o mais, o pois, o porquê, tá? São muito comuns. Vamos lá. Oração coordenada sindética explicativa. Aquela que apresenta a justificativa da oração anterior, ou seja, reforça a ideia através de uma explicação. Principais conjunções explicativas: o que, porquanto, porque, pois, antes do verbo, tá bem? Então, anotem. Que, porquanto, porque, pois. E esse pois estando antes do verbo, tá? Choveu à noite, porque o chão está molhado, tá? É uma explicação. A noite está quente. Por quê? Pois é verão. Então, essas conjunções aqui iniciam a oração coordenada sindética e explicativa. A primeira oração, relembrando, coordenada assindética, porque ela não é iniciada por uma conjunção. Ok? Então, de novo, as conjunções coordenadas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusiva ou explicativa. Vai depender daquilo que ela vai expressar e da conjunção com a qual ela é iniciada. Tá bem? Vou trocar aqui o arquivo agora, 1 minuto. Ok, gente, vamos lá então. Arquivo trocado. Vamos para o primeiro período que a gente tem aqui. Vamos lá. Não tenha receio, pois eu a protegerei. Tenho um período. Dentro desse período eu tenho um verbo,
do lado esquerdo, tenha, e outro verbo do lado direito, protegerei. Não é isso? Vou cortar esse período onde eu vejo a conjunção. Estou vendo aqui, ó, a conjunção pois. Lembra que eu disse que é uma conjunção muito comum? Então, ela já aparece aqui na primeira, ó. Não tenha receio, pois eu a protegerei. Vê se eu não tenho aqui um sentido de explicação. Não tenha receio. Qual a explicação para isso? Eu vou te proteger, tá? Eu a protegerei. A primeira oração, eu sei que ela é coordenada assindética porque ela não está sendo iniciada por uma conjunção. Estão vendo aqui? Já a segunda oração, eu acabei de falar que ela é explicativa, não é isso? Então, vamos escrever isto. Oração coordenada assindética. E a segunda, uma oração coordenada sindética e explicativa. Tá? Primeira, oração coordenada assindética, porque não é iniciada por uma conjunção, tá? Começa por um advérbio de negação, começa pelo não, e a segunda começa por uma conjunção explicativa. Por isso, eu vou classificá-la como explicativa. Por isso, é importante eu saber as conjunções. Por isso, eu pedi que vocês fizessem uma listinha, separassem as conjunções, para ficar ainda mais claro para vocês. Tá bem? Vamos lá para o segundo período. Saía, mas evitava a rua do ouvidor. Eu tenho aqui o verbo saía e depois o verbo evitava. Vou separar onde eu estou vendo uma conjunção. Já estou vendo aqui, ó, a conjunção mais, que vocês já sabem que é uma conjunção adversativa. Separei a conjunção, vou classificar as minhas duas orações dentro desse período. A primeira continua sendo assindética, porque não é iniciada por uma conjunção, e a segunda é uma conjunção sindética adversativa. No meu terceiro período, eu tenho o seguinte, ó, ou você fala com ele agora, ou espera que ele o chame. Eu tenho um verbo aqui e outro verbo aqui. Vou separar esse período onde eu vejo a conjunção novamente. Estou vendo aqui, ó, uma conjunção ou, que vocês já sabem que é uma conjunção alternativa. Só que esse período aqui, essa primeira oração, já começa também por uma conjunção. Então, a primeira também vai ser classificada como sindética. Então, a primeira e a segunda vão ser orações sindéticas, sindéticas alternativas. E a segunda também, uma oração sindética alternativa. E assim, eu vou classificando todas as orações coordenadas, tá? Próximo período. As árvores balançam, logo está ventando. Conclusão. Está ventando. A primeira oração aqui continua sendo coordenada assindética e a segunda vai ser uma oração coordenada sindética conclusiva. Ok? Próximo período. Fique quieto, pois está incomodando. Fique. Depois, está incomodando. Cortei no pois, olha o pois aparecendo aqui mais uma vez. Mas aqui o pois
ele está sendo explicativo, né? Fique quieto. Explicação para isso. Você está incomodando. Então, a primeira, a assindética, não é iniciada por uma conjunção. Vendo como as coisas se repetem? E depois, oração coordenada sindética e explicativa. Volte logo, que já é tarde. Volte logo, porque já é tarde. Volte logo, pois já é tarde. De novo, eu tenho aqui uma oração explicativa. Comprei protetor solar e fui à praia. Comprei, fui, e eu tô vendo aqui, ó, já uma conjunção aditiva. Conjunções muito comuns, e, mais, porém, e aqui, ó, uma conjunção aditiva, não é isso? Ambos se amavam, contudo, não se falavam. Amavam, se falavam. Olha aqui uma conjunção. Contudo, mas, contudo, porém, entretanto, todavia, são conjunções adversativas. Adversativa. E assim, eu vou classificando as orações coordenadas novamente, de acordo com a conjunção coordenativa com a qual ela é iniciada. Tá bem? Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem com o gabarito, para vocês irem conferindo se vocês estão conseguindo acertar ou não, beleza? Assistam o vídeo com calma, vão anotando as coisas, que aí, gente, não tem erro, tá? É nota alta, com certeza, e é isso que a gente almeja, tá bem? Fiquem com Deus, até breve.